Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Edgar Gaglietti, estou secretário adjunto das comissões e você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Hoje vamos gravar mais um episódio do nosso podcast e hoje o tema será a Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma do Código Civil e está conosco aqui o professor Rafael Petef da Silva, presidente da comissão, a quem eu já vou passar a palavra e vou apresentar. Mas antes, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, presidente da nossa seccional, que nos permite a realização de toda essa atividade. Também ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões e que apoia este projeto, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC e que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC para a gravação dos nossos episódios. Eu gostaria também de fazer uma menção especial aos membros da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma do Código Civil, da OAB de Santa Catarina, comissão da qual eu faço parte. Fiz parte da primeira comissão e faço parte agora também, então gostaria de fazer essa menção aos nossos colegas. Eu vou fazer uma leitura rápida, né, do currículo do professor Petef e, na sequência, já lhe passo a palavra para suas considerações iniciais. Então, o professor Rafael Petef da Silva possui mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, estágio pós-doutoral em Girona e na Universidade de Oxford. Ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador da Rede de Direito Civil Contemporâneo, coordenador da Latin American Group of Tort Law, foi diretor-geral da ESA de Santa Catarina no período 2010 a 2012, é vice-presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem, a CIF, membro da lista de árbitros de diversas instituições nacionais, coordenador regional do Comitê Brasileiro de Arbitragem e atual presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma do Código Civil da OAB de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, professor Petef, e tenha a palavra aí para cumprimentar os nossos ouvintes e espectadores. Muito obrigado, doutor Edgar. Gostaria de agradecer pioneiramente esse convite, que muito me honra, muito me alegra também. Eu acho que realmente é o momento mais importante, né, que a gente pode conversar um pouquinho com os nossos colegas, a quem eu saúdo também, conversar um pouquinho sobre essa reforma do Código, né? Acho que realmente é importantíssimo, é a Constituição do homem comum e o Código Civil tem essa função estruturante de todo o direito privado brasileiro. Espero que seja útil aqui para os nossos ouvintes e, mais uma vez, lhe agradeço pelo convite. Que nada, professor. Acho que é nossa função aqui, nesse podcast, trazer os presidentes das comissões para falarem um pouquinho sobre as suas comissões e o trabalho que lá é desenvolvido. Especificamente, né, nesta comissão de acompanhamento da reforma do Código Civil, a gente está vivendo o momento em que a reforma está acontecendo. Eu lembro que, quando houve a reforma do Código de Processo, também a OAB se mobilizou, enfim, fez todo um trabalho para levar essas informações para a advocacia, porque, afinal de contas, o Código Civil é uma das legislações mais importantes que nós temos no Brasil, né? Mas, enfim, eu gostaria de iniciar a nossa conversa, professor, falando um pouquinho sobre arbitragem, né, e solução, e meios que se chamavam antigamente meios alternativos de solução de conflitos, mas hoje CNJ, através de resolução, inclusive, chama de meios adequados de solução de conflitos. Então, professor, o senhor, né, está muito ligado com essa questão da arbitragem, e eu gostaria de começar por aí, né? O senhor dá um panorama, né, sobre como está funcionando o cenário da arbitragem no Brasil hoje, se, diferente do que acontecia antigamente, hoje está havendo maior aceitação por parte dos advogados, dos jurisdicionados, enfim. Professor, para quem não sabe o que é arbitragem, né, como é que o senhor poderia explicar o funcionamento, de forma breve, sobre esse panorama da arbitragem no Brasil? Bom, eu acho que sobre esse grande panorama, o que a gente poderia dizer, assim, inicialmente, é que, de fato, para nossa alegria, a arbitragem, de fato, vem se consolidando no Brasil, né? A gente teve aquele começo um pouco traumático, porque a lei é de 96, mas, na verdade, até a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2001,
ainda havia muita dúvida sobre um eventual problema com o princípio do acesso à justiça, etc. Quando o STF, então, acaba realmente afastando, né, qualquer tipo de dúvida sobre a eficácia e a validade de todas as decisões arbitrais, a gente começa, então, um período de consolidação. E como isso já faz, né, praticamente 25 anos dessa decisão, hoje, felizmente, a gente vive um período realmente maduro da arbitragem, né? Mas é interessante entender também que a arbitragem ela acabou, assim como acontece nos outros países do mundo, no Brasil ela acabou se consolidando ah, em uma, digamos assim, em uma seara bastante específica, né? E eu acho que realmente é onde ela tem que estar de uma maneira mais intensa, que é na seara empresarial, né? Então, a arbitragem hoje, e a gente tem estatísticas em relação a isso, ou seja, basicamente quais são os grandes temas da arbitragem, né? O direito societário, né? Um dos grandes temas da arbitragem, a infraestrutura, grandes obras de infraestrutura sempre tem cláusula arbitral, os grandes contratos comerciais sempre vão ter cláusula arbitral, os grandes contratos de energia sempre tem cláusula arbitral. Então, nós temos alguns nichos de mercado que hoje a relação com a arbitragem como meio de solução de controvérsia é quase que simbiótica, né? Ou seja, é muito difícil ver um contrato de grande porte nessas searas que não tem uma cláusula arbitral. Entretanto, isso é bom que fique claro que às vezes, né, o pessoal acaba confundindo um pouco a arbitragem com a mediação, e realmente são soluções absolutamente distintas, porque uma é realmente uma solução que vai tentar acordo, né? E eu costumo, realmente nessas palestras, assim, às vezes que a gente tenta dar uma noção mais inicial, eu tento usar, assim, o termo mais coloquial possível para ser o mais claro possível. Digo: "Olha, arbitragem é briga, né? A gente só vai para arbitragem porque o acordo não deu certo", né? Então é mais ou menos, é praticamente a mesma função do juiz estatal, né? Então é um método heterocompositivo, a gente não chegou a um acordo, não deu para realmente para conciliar, para mediar, então a gente parte para a arbitragem, assim como parte para o poder judiciário nos outros casos. E na arbitragem, então, nós não temos essa pretensão, e eu acho que seria um equívoco, que não há em nenhum lugar do mundo isso, em que a arbitragem, digamos assim, se espalhou para todas as searas, né? Então, como realmente é uma situação que tu vai ter que remunerar o julgador, a gente tem uma dificuldade muito grande para trabalhar com aqueles casos de valor muito singelo, né? Então, claro que nunca a gente vai pegar, por exemplo, um caso lá do juizado especial e vai levar para arbitragem, né? A gente tem uma dificuldade enorme nesse sentido, até para daí ter uma arbitragem de qualidade. Então, onde a arbitragem tem que funcionar, eu acho que ela vem funcionando no Brasil. Nós temos instituições hoje sólidas, né? E o que é uma coisa muito interessante também, claro que por ser o grande centro financeiro do Brasil, as mais antigas estão em São Paulo, né? E ainda as mais importantes em números de casos, em valores arbitrados, estão em São Paulo, porque é o normal, né? O que a gente espera, por ser o grande centro econômico do país. Mas em todas as grandes capitais do Brasil hoje vem se formando centros, câmaras arbitrais, já com bastante estrutura. Normalmente, a grande fórmula de sucesso é uma câmara que começa vinculado a uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, aconteceu lá em São Paulo com a Câmara Brasil-Canadá, depois com a Fiesp, aqui a gente tem com a CIF, tem a CMA, ou seja, são essas câmaras ligadas, são câmaras que não têm dono, né? Então ligadas a uma instituição sem fins lucrativos e que normalmente dão frutos muito interessantes. E é o que a gente está vendo, né? A Arbitac e a FIEP em Curitiba, a Fieres no Rio Grande do Sul, em Minas, né? A Camarb, que é uma câmara de expressão nacional. Então, realmente é um panorama muito interessante e que nesse aspecto, assim, tem sido eu acho que é um caso de sucesso impressionante. Na verdade, se a gente pegar as estatísticas da CCI de Paris, que é a maior câmara do mundo, o Brasil já é um dos países mais importantes como cliente da CCI. Se eu não me engano, até um tempo atrás já era o quarto do mundo, ou seja, algo, né, nós não somos a quarta economia do mundo ainda, e já somos o quarto país a mais demandar, que mais demanda CCI em casos de arbitragem internacional. Então, me parece que a arbitragem no Brasil hoje já é um case de sucesso, né? E normalmente, para contratos complexos, costuma realmente ser a solução adequada, né? Como o senhor muito bem tratou. Por quê? Porque ela sem dúvida nenhuma, algumas qualidades normalmente clássicas que a gente costuma nominar. Primeiro, que não é talvez seja menos importante, começando da menos para mais importante, a questão do sigilo, que é interessante às vezes, né, para as partes.
Em segundo lugar, essa chance das partes escolherem um árbitro especialista na matéria é muito interessante, né? Porque no Poder Judiciário a gente está submetido à distribuição, né? E é um pouco de sorte, né? Às vezes pode pegar um magistrado que, por melhor que seja, mas vamos supor que ele ficou 10 anos numa seara e agora voltou para outra, ele realmente ainda não é um especialista naquela matéria. E, por fim, que também para esse grande cliente da arbitragem, que são as empresas, é muito importante, que é a celeridade. Né? Então, são casos de valor expressivo, que muitas vezes vai levar 15 anos, ótimos advogados, vão usar todos os recursos, como evidentemente se espera de um ótimo advogado, numa causa complexa, e às vezes a gente vai levar 10, 15, 20 anos. E são situações que, às vezes, na arbitragem a gente resolve em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Normalmente as arbitragens mais longas, eu participo de arbitragem que tenho que confessar que já tem 4 anos, que já é uma coisa que a gente fica super incomodado na arbitragem, porque aí são aquelas arbitragens de construção, de grandes projetos de infraestrutura, que aí normalmente a perícia leva muito tempo, né? Então tem lá uma perícia de engenharia que leva 1 ano, 1 ano e meio, e as partes, né? Então tem o contralaudo dos assistentes técnicos, então essa parte técnica demora muito. Então aí realmente a gente consegue observar algumas arbitragens que demoram um pouco mais, mas ainda assim, comparado com o tempo que levaria no Poder Judiciário, de fato é incomparável. Né? Então eu acho que realmente a gente tem um panorama muito interessante, é um case de sucesso no Brasil, e felizmente também, e já finalizando, eu acho que um dos fatores mais importantes é o que a gente diz que hoje em dia no Brasil, a jurisprudência nacional, a gente diz que é uma das jurisprudências mais friendly, mais amigáveis do mundo. Né? Então isso fez também que, por exemplo, São Paulo seja hoje uma das sedes mais importantes de arbitragem do mundo, porque a gente tem uma parceria muito grande com o Poder Judiciário. Eu acho que isso foi uma coisa fantástica. O Poder Judiciário não vê a arbitragem como um competidor, ela vê realmente como um parceiro para essas causas mais complexas, e, de fato, as sentenças arbitrais são, na sua esmagadora maioria, quando uma das partes eventualmente quer anular uma sentença arbitral, o Poder Judiciário, de uma maneira assim, esmagadoramente majoritária, confirma a sentença arbitral. Então, eu acho que também essa relação com o Poder Judiciário, ou essa boa compreensão que o Poder Judiciário brasileiro tem da arbitragem, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, é mais um dos fatores que, sem dúvida nenhuma, ajudou muito para esse fortalecimento e para essa consolidação hoje do sistema arbitral no direito brasileiro. Eu acompanho, né, há bastante tempo a evolução da forma de solução de conflitos. Né? É uma área do direito assim que me estimula a estudar, tanto que minha tese partiu por aí também. E desde a emenda 45 a gente, antes disso já também havia algumas iniciativas, né, no sentido de desjudicializar, mas menos, né? Entendeu? A partir da emenda 45, enfim, então acho que ali foram lançadas as bases para toda essa mudança que a gente vem vivendo, mudança de mentalidade, eu quero dizer, né? Porque a mudança legislativa às vezes nem é tão relevante, né? Entende-se, altera-se a lei e a sociedade como um todo não abraça aquela proposta legislativa, acaba que claro. Não foi a mudança legislativa que gerou a mudança do comportamento que era esperado. Mas a gente tem observado, né, primeiro, até nas próprias partes, né, um sentimento de não litigar. E se litigar, então buscar uma via que não seja exatamente a judicial. E, neste sentido, acho que o CNJ também colabora bastante para criar alguns espaços que, às vezes, o Código de Processo Civil deixa em aberto, mas o próprio CNJ vem, através de suas resoluções, das suas recomendações, vem auxiliando, enfim, na construção dessa nova postura do jurisdicionado e do poder judiciário, né, de uma forma geral. Mas, enfim, professor, nós estamos, então, o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre a Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma do Código Civil. E nesse contexto, professor, essa já é a segunda edição da comissão, né? Na gestão passada ela foi instalada e agora está dando sequência, até porque a reforma ainda não aconteceu. Mas
Professor, considerando que talvez boa parte dos nossos ouvintes nem saibam da existência da comissão, eu gostaria que o senhor fizesse um panorama geral Claro. dos trabalhos, o que é feito lá na comissão, enfim, e o que eventualmente o advogado, a advogada que se interessa por esse assunto, ele pode encontrar lá na comissão. Ótimo. Bom, essa nossa comissão, acho que realmente ela foi, a sua instalação, né, foi num momento muito feliz e se deu de maneira, melhor dizendo, eu acho que era premente que ela se instalasse, porque de fato nós temos hoje uma comissão, né, de reforma, e agora já temos um PL sendo discutido no próprio Poder Legislativo, e tudo ocorreu muito rápido, né? Então eu acho que foi muito interessante a sensibilidade que teve a OAB para instalar essa comissão. E o que nós estamos fazendo agora, como em toda comissão, se abriu para toda a comunidade, né, para aqueles que tivessem interesse, e na escolha dos membros efetivos, eu até acho que o nosso presidente, o Dr. Douglas Dalmonte, tiveram uma sensibilidade muito grande, algo que me alegrou muito na presidência da comissão, porque eles, evidentemente, que dando espaço para todos os colegas, mas fizeram efetivamente uma escolha que privilegiou um pouco aqueles colegas com uma densidade acadêmica um pouco mais interessante, né? Eu tentei explicar isso também, conversei com o presidente, principalmente o Dr. Douglas, que, como eu acabei de dizer, foi muito sensível e muito receptivo às sugestões, porque eu disse, olha, essa é uma comissão que, como o próprio nome diz, especial, né? Comissão especial de acompanhamento. Por que isso? Porque não é uma comissão, talvez, que discuta como as outras comissões, talvez aquelas agruras do dia a dia que tem o advogado lá numa questão penal, numa questão trabalhista, na questão do processo. O que a gente está discutindo ali é uma situação muito sui generis, né, muito especial, ou seja, uma grande reforma do Código Civil que vai acontecer normalmente de 100 em 100 anos ou de 50 em 50 anos e que agora, até por uma certa surpresa, veio ocorrer num momento muito próximo à promulgação do Código de 2002, então realmente é um momento muito especial e que aqui eu acho que a comissão tem uma função mais realmente de uma análise mais profunda, mais específica e mais sistemática das propostas que foram lançadas primeiro pela comissão e agora já em forma de PL pelo Poder Legislativo. Então o que a gente faz basicamente? As nossas reuniões até agora têm sido temáticas, e temáticas, quando eu digo temáticas, eu quero dizer, elas têm sido divididas pelos livros do Código Civil, né? Então estamos falando já falamos de responsabilidade civil, já falamos de direito de família, de direitos reais, e estamos seguindo nessa ordem para fazer uma análise mais geral, e me parece que ao final, e talvez o tempo agora nos exija talvez uma celeridade ainda maior, porque os trabalhos no Senado vêm acontecendo de uma maneira, né, muito célere, fazer realmente algumas proposições críticas em relação a isso, né? Há um clima de absoluta democracia, ou seja, todos ali expressam, né, há várias opiniões a favor, ou opiniões contra, como é absolutamente esperado numa situação como essa. Eu até brinquei com o Dr. Douglas, antes até de ser nomeado presidente, digo, olha, eu já tenho me manifestado no Brasil inteiro, né? Ou seja, já gravei alguns podcasts em São Paulo, tenho dado palestra no Brasil inteiro, e principalmente aquela matéria a qual eu venho me dedicando de maneira mais intensa nas últimas décadas, que é a parte de obrigações, mas mais especificamente ainda responsabilidade civil, eu realmente tenho algumas críticas que eu poderia chamar de intensas em relação ao projeto. Já me manifestei em artigos, em palestras, mas basicamente essa é a função da nossa comissão, né? Ou seja, tentar fazer uma análise crítica, né, elogiando aquilo que a gente entende interessante e realmente fazendo a crítica respeitosa àquelas sugestões da comissão e agora que estão já no PL, que nós entendemos que possam ser deletérias para a sociedade brasileira. O senhor tocou num ponto muito importante, professor, que é a relativa pouca idade do nosso Código Civil. Tem 20 anos, aí, 20 e poucos anos, né? E o que a gente observa em níveis mundiais, o senhor bem falou, são reformas na legislação civil de 100 em 100 anos, 100 e poucos anos, né? E a pergunta, né, que eu vou lhe fazer, ela é um pouco pessoal, mas também reflete assim, a opinião
dos trabalhos que estão sendo realizados lá na comissão, né? Primeiro, se justifica, né, uma alteração que a gente tem observado e que vai ser bem profunda, né? Se todas Se for as, adiante. se todas as propostas forem aprovadas, Uhum. a gente vai ter alterações bem profundas aí no conhecimento que se tem sobre direito civil no Brasil hoje, né? Então, a primeira parte da pergunta é, professor, se justifica, né, assim, um código tão recente, se a gente comparar com outros, né, em termos mundiais, uma reforma tão intensa assim. O que deu errado na legislação, né, anterior, né, nessa que está vigente, né, que ela precisa ser alterada assim tão profundamente, tão drasticamente, em tão curto espaço de tempo? Essa é uma, é uma pergunta absolutamente pertinente e tão pertinente quanto difícil, porque a minha resposta, talvez a mais simples que eu pudesse imaginar aqui é dizer nada, ou seja, nada justifica uma reforma dessa magnitude em tão pouco tempo. E de fato, né, quando nós ouvimos aqueles grandes professores internacionais que chegaram a comentar, muitos deles até de uma maneira muito respeitosa, às vezes dizem, olha, isso aqui é um problema de vocês, né? Não me sinto às vezes à vontade para falar do código, né, da reforma brasileira, isso é uma questão dos brasileiros, mas aqueles que o fazem, como o professor Cláudio Sconamilio na Itália, o professor Menezes Cordeiro, que veio ao Brasil e deu algumas palestras, todos realmente ficam muito intrigados, né? E dizem, olha, não há par na história mundial de um Código Civil ser totalmente reformado em menos de 20 anos. Ou seja, 20 anos normalmente é o tempo que se precisa para conhecer o código. E de fato, né, os grandes problemas ou as grandes dúvidas desse código começaram a ser sanadas agora, nos últimos anos, né? Nós tínhamos grandes debates e grandes dúvidas, e realmente em alguns artigos que tinham uma repercussão prática indiscutível, que começaram a ser sanados agora nos últimos anos. Talvez um exemplo muito interessante que afeta todos nós, advogados, a questão do prazo prescricional da responsabilidade civil contratual. A gente ficou de 2002 a 2019 sem uma definição, né? Havia uma corrente que dizia que eram 3 anos, outra corrente que dizia que eram 10 anos, e só em 2019 que o STJ conseguiu realmente pacificar essa matéria. Então, grande parte das matérias do Código Civil, como costuma acontecer em qualquer país, nós necessitamos de um prazo de acomodação e de solidificação por parte da doutrina e da jurisprudência para que nós alcancemos uma segurança jurídica minimamente esperada, né? Então, por isso que realmente eu acho que causa espécie não apenas aos doutrinadores brasileiros, mas aos estrangeiros também, quando vem a magnitude, né, da reforma. Porque reformas pontuais, aí sim são normais, né? Nós já tivemos, por exemplo, a questão do direito de laje, veio depois de 2002, agora mesmo, foi recém-aprovado, né, uma lei dos seguros, que muda completamente, né, a questão dos artigos do Código Civil que tratavam do contrato de seguro. Então, algumas questões muito pontuais me parece que são normais e, além disso, salutares, né? É importante para que o Código sempre se torne moderno. Agora, uma mudança desse calibre, né, as pessoas que se dedicaram a fazer uma contagem, para isso são mais de 1.000 artigos, ou seja, né, se nós formos trabalhar de uma maneira quantitativa, o número de mudanças apontados, segundo alguns estudiosos, é maior do que as mudanças do Código Real para o Código Bevilacqua. Ou seja, e aí realmente nós tínhamos um interregno de praticamente 90 anos, né, entre os códigos, e aí realmente foi um novo Código Civil, porque se precisava. E o número de artigos a serem mudados até agora, sem querer talvez ser definitivo aqui, que é maior ou não, mas pelo menos ele regula, ele é mais ou menos parecido com o número de artigos que foram modificados do Código de 2002 para o Código de 1916. E aí sim, realmente um código que refletia uma outra época, né? Então causou realmente um certo espanto uma reforma com essa magnitude, né? Claro, uma reforma muito específica, sem problema nenhum. E a outra coisa que eu acho interessante também e causa não só preocupação, mas um pouco de espanto também, é que grande parte das pessoas que estão na comissão e, portanto, defendem essa reforma, utilizam muito o livro do direito digital como uma das justificativas. Olha, nos últimos 20 anos essa questão digital realmente mudou muito, a gente tem hoje, né, não só a questão de redes sociais e tudo hoje
é pela internet, mas também agora estamos aí, né, vivendo esse novo fenômeno da inteligência artificial. Isso realmente foi uma revolução nos últimos 20 anos. Eu concordo, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente vê em todos os outros países é que ninguém mudou o seu Código Civil, né? Todos nós tivemos legislações esparsas, né? Isso foi na Alemanha, na França, na Espanha, em qualquer país que a gente vá examinar, ninguém mexeu o Código Civil para estabelecer algumas mudanças que se faziam importantes. E a nossa tradição também, né? Nós mesmos, nós não estamos parados os últimos 20 anos. Nós tivemos o Marco Civil da Internet, né? A LGPD, ou seja, nós temos vários diplomas legislativos que tiveram exatamente esse condão de atualizar o ordenamento jurídico brasileiro para fazer jus a essas mudanças, que eu não nego, foram realmente importantíssimas e de grande magnitude. Mas, de fato, também parece ser uma certa jabuticaba, né? Nenhum outro país do mundo fez uma mudança drástica no seu Código Civil para se adaptar a essas mudanças tecnológicas. O que se fez em todos os outros países e no Brasil, até a nossa própria tradição, né, nos últimos 20 anos, foram sempre algumas legislações esparsas, como eu acabei de citar agora, esses 2 diplomas que eu acho que são os mais representativos, né, Marco Civil da Internet e LGPD, que tem realmente essa missão também de tentar organizar o ordenamento jurídico para essa nova realidade digital, digamos assim, que a gente vive hoje. O senhor coloca alguns pontos bem importantes, professor, e eu vou fazer um comparativo com a alteração do Código de Processo Civil, que completou agora 10 anos, e, sinceramente, nós estamos apenas engatinhando ainda na construção, né, de alguns conceitos operacionais sobre algumas categorias que foram criadas lá no Código, né? Então, o Código Civil teria, sei lá, o dobro da idade do que o CPC tem hoje, né, 20 anos, e assim, o que a gente vê das mudanças, né, elas são talvez mais profundas do que aquelas que aconteceram no Código de Processo. E veja, o Código de Processo sofreu, acho que mais ainda do que o Direito Civil, com a questão da digitalização. Na época do CPC, quando o CPC 2015 entrou em vigor, a digitalização era alguma coisa que estava só começando, né? E às vezes em aulas, enfim, eu comento com meus alunos que o CPC 2015 ainda não estava preparado para esse boom, né, que a gente teve de digitalização, enfim, de utilização de recursos de tecnologia que veio acontecer da pandemia para cá. E assim, depois eu vou aprofundar um pouquinho mais essa questão da reforma, né, dos motivos pelos quais a proposta de reforma, né, do Código Civil está em andamento, mas eu gostaria de fazer um gancho aqui da sua fala com uma entrevista que eu li do ministro Luiz Felipe Salomão, que está disponível lá no site do STJ, né, e onde ele mais ou menos dá as linhas mestras para o que, se aprovado, né, o projeto de lei, será o Código Civil, o próximo, novo Código Civil, né? E ele cita como vetores, aí eu vou me permitir a leitura aqui para ser bem preciso as palavras do ministro, ele diz o seguinte: primeiro, os vetores, né? Assegurar maior autonomia da vontade. B, promover a desjudicialização. Estimular o empreendedorismo e facilitar o ambiente de negócios. E garantir alterações necessárias com segurança jurídica. Então, professor, lá na comissão, enfim, até pela sua própria função, o senhor é obrigado a ter uma visão geral das reformas que vão acontecer. Em que pese, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da responsabilidade civil, mas, primeiro, né, para a gente se aproximando mais desse ponto, né, professor, se é possível, né, a gente ter já uma visão daquilo que será o plano ideológico do novo Código Civil. Em linhas gerais, esses pontos ressaltados pelo ministro, a gente pode esperar que realmente isso venha a acontecer com essa reforma? Olha, em primeiro lugar, eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida que essa era realmente a intenção do ministro Salomão. E além disso, talvez até de uma maneira mais coloquial, ele costuma falar, ele falava, né, em palestras, assim, dizia, olha, esse Código Civil, ele, na realidade, o que a gente vai fazer aqui é muitas vezes colocar para dentro da lei
algumas soluções que já estão consagradas em doutrina e jurisprudência, né? E, portanto, o que nós faremos aqui é simplesmente aumentar a segurança jurídica. E eu não tenho, como eu acabei de falar aqui, eu tenho certeza que essa realmente foi a intenção do ministro Luiz Felipe, com quem eu tenho ótima relação e grande estima, e por quem eu tenho grande estima. Mas a questão é que o que nós tivemos aqui, doutor Edgar, foi realmente um processo extremamente rápido, né? Porque, assim como eu dizia na resposta anterior, que nós não temos outro exemplo no mundo de um código sendo reformado em tão curto espaço de tempo, nós também não temos notícia de outro lugar do mundo em que se fez uma reforma dessa magnitude em praticamente 6 meses. Né? Normalmente são propostas que normalmente levam anos. O professor Menezes Cordeiro costuma dizer, olha, a reforma do Código Civil francês, que já tem mais de 200 anos, levou mais de 10 e ainda está em curso. Né? Nós, quando mudamos o BGB em 2002, nós ficamos mais de 15 anos discutindo, ou seja, né, os alemães. Então, todos os códigos tiveram realmente um processo de maturação, ou todas as reformas tiveram um processo de maturação muito longo. E essa reforma, na verdade, foram várias comissões, né, que tiveram um tempo muito exíguo para ter uma conversa entre elas, e às vezes, muitas vezes composta por um grande número de pessoas e até por membros um pouco heterogêneos. Então, o que a gente vê é que, na minha humilde opinião, infelizmente, essa intenção, que eu tenho certeza que era sincera e legítima no ministro Luiz Felipe Salomão, ela infelizmente não está refletida no texto que foi apresentado. Né? E muitas vezes a gente vê isso não é opinião minha, muitas vezes a gente vê, e aí inclusive eu saúdo a honestidade intelectual de vários membros da comissão, que eles mesmos admitem na sua exposição de motivos, dizendo o seguinte, olha, realmente, só para dar um exemplo concreto, né, da Comissão de Responsabilidade Civil, quando eles vão falar do artigo 944, parágrafo único hoje, que diz que é aquele que o juiz poderia diminuir, né, a indenização se existisse uma desproporção muito grande entre culpa e dano, eles admitem, eles dizem, olha, doutrina e jurisprudência majoritárias, isso a comissão fala expressamente, diz que não se aplica essa norma aos casos de responsabilidade objetiva. Nós discordamos e, portanto, estamos mudando a norma. Ou seja, então, na realidade, essa simples positivação de algumas medidas que já eram consagradas na jurisprudência e na doutrina, não foi o que a gente viu na prática. Né? Ao contrário, o que nós estamos vendo aqui, principalmente em alguns livros do Código, é uma mudança de 180 graus. Né? E por isso até essa intenção de trazer mais segurança jurídica, na verdade, o que me parece é um código que vai trabalhar com um número de cláusulas gerais muito superior ao código de hoje, a um número de conceitos indeterminados muito superior, algumas categorias jurídicas sem tradição em doutrina e jurisprudência, que pela primeira vez a gente está ouvindo agora num projeto de código. Então, se é alguma coisa que eu tenho muita convicção em dizer, é que aqui, ao contrário do desejo do ministro Luiz Felipe Salomão, eu acho que a insegurança jurídica vai aumentar assim, de uma maneira exponencial. Né? Isso praticamente é uma opinião quase que geral de todas as pessoas que comentam o projeto que não estão dentro da comissão. Né? Praticamente todos olham para cá e dizem, olha, para a gente realmente conseguir ter uma jurisprudência firme sobre alguns desses novos artigos, a gente vai precisar de décadas aqui. Né? Mas assim, e eu não sei se a gente vai chegar em décadas. Porque realmente o número de conceitos indeterminados, cláusulas gerais, e até o ministro também falava, né, de aumentar a autonomia das vontades e a autonomia privada, né, melhor dizendo, desculpe, e o ambiente de negócio. Na verdade, as pessoas que trabalham com o ambiente de negócio estão muito preocupadas. Né? Ou seja, só para vocês terem uma noção, em todos os contratos agora, a função social e a boa-fé objetiva passam a ser elementos de nulidade do negócio jurídico. Então, nós que trabalhamos com aquelas categorias, desde o direito romano, clássicas de nulidade, que são poucas, né? Então, a gente precisa, né, das partes que tem que ser capazes, a questão da forma, do objeto lícito, e depois simplesmente aquelas garantias todas à vontade livre, né? Que nós temos na outra parte do código, sobre coação, dolo, etc. A gente passa a ter agora um número de possibilidades de nulidade do negócio jurídico
que não apenas cresceram de maneira muito significativa, como, por exemplo, a função social do contrato, que é uma categoria que nasce no Código no Código Real em 2002 e que também não havia muita sedimentação doutrinária no direito estrangeiro, ao contrário da boa-fé objetiva, e que gera uma insegurança jurídica muito grande até hoje, agora ela passa a ser fonte de nulidade. Ou seja, se nós dois estabelecemos um contrato aqui e o juiz achar que talvez não esteja muito alinhado com a função social, seja o que isso venha a significar, o contrato é nulo, ou seja, ele nunca vai gerar efeitos, ou seja, é ex-tunc, tem que voltar lá. Imagina o nível de insegurança jurídica, que daqui a pouco uma decisão judicial de 10 anos depois vai dizer, não, isso aqui, na verdade, nunca gerou efeitos. Agora volta lá para trás. Né, porque é uma causa de nulidade, não é só um problema de ineficácia do contrato, é um problema de nulidade. Mas, ao mesmo tempo, tem um artigo que diz que se o magistrado, mesmo diante dessas causas de nulidade, se na verdade os interesses tutelados aqui forem realmente de grande relevância, ele pode declarar o contrato como válido. Então, ou seja, a gente, numa situação como essa, realmente chega naquela situação de que a autonomia privada vale muito pouco e a segurança jurídica é quase nula, porque o contrato vai ser aquilo que o magistrado, a posteriori, vai imaginar que ele seja. Ou seja, a gente vai formar um contrato aqui, né, nós dois, e a gente vai ter uma insegurança absoluta, porque se um de nós dois daqui a 5 anos quiser litigar e questionar esse contrato judicialmente, hoje talvez eu possa dizer, não, o doutor Edgar não vai conseguir, porque essa demanda dele que não tem pé nem cabeça, ou ao contrário, né? O Rafael está querendo resolver esse contrato, ou algum tipo de rescisão, ou alegar alguma nulidade, mas isso aqui, realmente, a demanda dele tem uma chance mínima de êxito. E a partir dessa reforma, se ela realmente for aprovada da maneira que está, eu acho que nenhum dos dois. A única coisa boa é que talvez a gente vá para um acordo, porque ninguém vai ter a menor noção do que vai acontecer no julgamento, então talvez a gente tenha mais acordo. Olha, eu acho que eu tenho razão, mas é melhor não brigar, porque eu não tenho ideia do que vai sair aqui numa decisão como essa. E eu acho interessante, né, porque essa justificativa, né, de facilitar o ambiente de negócios, ela também foi o mote da reforma do Código de Processo Civil. Também foi o mote, na questão especificamente agora, né, na segurança jurídica, na questão da segurança jurídica, que sob certos aspectos reflete também na melhoria do ambiente dos negócios, né. Foi o mote também para a criação, ou para a estruturação do sistema de precedentes como nós temos hoje, né. Agora, o que a gente observa aí, nós temos, não julgados, né, mas pelo menos submetidos a julgamento, cerca de 1.300 temas do STF, e 1.300 e poucos temas do STJ, né? Então, a questão que será que realmente, né, a forma como a legislação, como as reformas legislativas estão sendo conduzidas, se elas realmente contribuem, né, para essa questão da estabilização dos entendimentos, né, pela via dos precedentes, né, ou se, na realidade, acaba criando ainda mais dúvidas sobre alguns pontos, né, que o senhor falou muito bem, né, a questão da função social, né, entende que ela é de uma legislação da década de 60, né, que é da lei de introdução, hoje, né, da LINDB, né, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E eu, sinceramente, até hoje não entendi o que é realmente a função social, né. Há muita dúvida sobre ela ainda hoje, né, na função social dos contratos, principalmente. Só para dar talvez um exemplo mais específico, né, que talvez os nossos ouvintes possam se interessar por ele. Eu fui dar uma palestra exatamente sobre esse tema, mas mais específico, a responsabilidade civil na Ancham. Fui a São Paulo agora uns meses atrás. E havia basicamente advogados, mas algumas pessoas também do setor produtivo. E quando eu falei do artigo 944 e eu disse que agora, pela reforma, em todas as hipóteses de dano patrimonial, a vítima, sem critério nenhum, a vítima pode escolher se ela quer indenização do dano patrimonial ou, né, não sei se eu vou me lembrar dos termos exatos da proposta, mas dizia o seguinte, ou então ela pode pedir uma indenização equivalente ou uma sanção equivalente à lesão ao bem jurídico, ao interesse jurídico tutelado. E ninguém sabe o que é isso.
Né? E aí eu até brinquei, eu digo, imagina se alguém vai fazer um seguro de danos hoje, qual é o cálculo atuarial que se sustenta dentro disso? E aí estava a diretora jurídica de uma seguradora, uma seguradora estrangeira, ela disse, doutor, se passar isso, no outro dia a gente sai do Brasil. A empresa sai do Brasil. Eu até já falei com meus diretores, tal, já discutimos isso internamente, e a matriz diz que se passa isso, porque realmente não tem nem como fazer um cálculo atuarial. Ou seja, o que acontece hoje? Né? Se eu tiver um dano simples, imaginemos que, e evidentemente acho que a vítima sempre vai escolher quando realmente a lesão ou interesse talvez seja grave, mas o dano patrimonial seja de pouca monta. Imaginemos que nós tenhamos um acidente aqui e eu quebre o braço ou quebre as duas pernas, um acidente grave. Mas que os meus danos patrimoniais sejam muito pequenos, porque eu fui atendido pelo SUS, né, Sistema Único de Saúde, não paguei nada, só tive lá uns R$600 de prejuízo que eu tive que comprar uma determinada medicação. Né? Então, meu dano patrimonial é singelo, R$600, não é nada. Evidentemente que eu vou propor uma demanda indenizatória hoje e eu não vou escolher ganhar os R$600. Eu vou escolher exatamente que o juiz comine uma sanção que seja relevante ou que seja adequada para o bem jurídico tutelado que foi lesado pela atividade do causador do dano. E quanto é isso daí? R$1 milhão? Porque foi contra a minha integridade física? R$100? Eu não tenho nenhum parâmetro. Quais são os critérios aqui? Porque se eu utilizar, por exemplo, como critérios talvez a hierarquia do interesse jurídico tutelado e a censurabilidade da conduta do autor, esses são os critérios do direito penal. E aí eu vou estar criminalizando a responsabilidade civil, ou seja, não importa mais o dano, importa que realmente se eu tiver uma pena alternativa. Exatamente. Né? Ou seja, eu vou estar criminalizando a responsabilidade civil, mas o mais importante é que sem nenhum parâmetro. Eu como advogado, se eu estiver defendendo essa pessoa na ação indenizatória, eu digo, doutor, mas quanto que o senhor acha que a gente talvez perca aqui? Eu digo, eu não tenho ideia. Eu não tenho a menor ideia. Tá, mas mais ou menos, assim, o senhor claro sabe, o senhor não é um advogado experiente, o senhor pode me dizer. Não, eu não tenho. Eu tenho 30 anos de carreira aqui, mas eu não tenho ideia do que lhe dizer. Talvez o juiz realmente fique ali em torno de R$1.000, talvez 10, talvez R$400 mil, eu não sei. Porque não há mais nenhuma vinculação com esse critério que vem, que é a estrutura, que é o alfa e o ômega da responsabilidade civil, que é a indenização do dano. A partir do momento que eu tiro o dano como critério e coloco algo absolutamente subjetivo, como esses critérios que eu acabei de mencionar aqui, que estão lá, eu não tenho nenhuma previsibilidade. Né? Por isso que a diretora jurídica da seguradora saltou e disse, não, se isso passar, amanhã a gente sai do Brasil. A empresa se retira do Brasil porque eu não tenho como conviver com um nível de segurança desse. Qual é o meu profissional que faz o cálculo atuarial? O que ele vai fazer? Qual é o dado que eu vou dar para ele? Né? E realmente não tem o que fazer. E professor, acho que o final da sua fala veio bem a calhar com a pergunta que eu ia lhe fazer na sequência, né? Porque quando eu estava me preparando para essa nossa conversa aqui, eu me deparei com um artigo que o senhor escreveu, Conceito Normativo de Dano, 2 pontos em busca de um conceito eficacial próprio. É um artigo de 75 páginas. Um semilivro. E eu ainda estou digerindo, né, porque é um artigo extremamente denso, né, entende? E que traz assim informações jurídicas assim da mais extrema relevância, né? E então assim, eu não vou me aventurar a entrar muito nessa discussão, mas teve uma frase que me impactou lá do seu artigo e o senhor diz o seguinte, são 2 linhas só: a ausência de um fator de atribuição também pode influenciar na colmatação da acepção ampla de dano indenizável. Então quer dizer que nós não temos ainda hoje, e essa explicação que eu gostaria que o senhor desse, né, para o nosso ouvinte, né, se nós não temos ainda hoje uma ideia muito clara e muito bem definida do que seja dano, e como é que isso vai se comportar, então, em passando, né, essas alterações que são propostas aí pelo projeto de lei que se dispõe a alterar o Código Civil. Para mim, essa é a grande preocupação que eu tenho na parte de responsabilidade civil. Porque, na verdade, é engraçado, doutor Edgar. Se tem conversado muito, e realmente é o que salta aos olhos numa primeira leitura,
sobre a multifuncionalidade da responsabilidade civil. Por quê? Porque no projeto aqui, e essa sempre foi uma ideia que há muitos anos defende o meu amigo Nelson Rosenbaum, que estava na comissão, de que a responsabilidade civil teria multifunções, né? Não é a tradição da família romano-germânica. Isso se vê nos países de common law, na Inglaterra, nos Estados Unidos, com a questão das punitive damages, um fator punitivo da responsabilidade civil. Isso não sou eu que estou falando, como falam os grandes comparativistas do mundo, Helmut Koziol, Sir Basil Marquezines, todos afirmam isso. Olha, na tradição romano-germânica, né, do direito continental europeu e na América do Sul, etc., o que nós temos é que essas funções de punição e prevenção nós sempre deixamos mais a cargo do direito público, né? Então, o direito penal, o direito administrativo sancionador, são essas as pessoas, são esses elementos, esses atores que normalmente sempre estiveram aqui com digamos, com a competência de levar a cabo essas funções, né? Mas sempre foi a ideia de alguns membros da comissão, eu acabei de falar agora, de trazer isso para a responsabilidade civil. Isso tem, digamos assim, gerado muita curiosidade, e realmente eu imagino que seja assim. Se eu não fosse uma pessoa que estudasse há 30 anos responsabilidade civil, talvez fosse o que me chamasse a atenção, né, num primeiro momento. Mas o que realmente me preocupa é que em todos esses países, principalmente da common law, que estão acostumados com uma convivência entre essas múltiplas funções, em nenhum momento essa função preventiva, a função pedagógica, elas de maneira nenhuma elas são antinômicas à função clássica da responsabilidade civil, que é a função compensatória, né? Isso todo mundo que está nos ouvindo aqui sabe, mesmo estudante lá de direito sabe que o que faz a responsabilidade civil? Ela indeniza dano. Basicamente isso. Se a gente tiver que responder em uma frase, claro que uma resposta muito mais sofisticada poderia ser feita. Mas basicamente, qual é a função da responsabilidade civil? É indenizar os danos. Tanto até que o meu amigo Flávio Tartucci, nós fizemos um podcast que também está na internet, no canal Arbitragem, e ele falou primeiro e eu falei depois, e ele até fazia uma provocação. Vocês acham que a responsabilidade civil no Brasil funciona? Né? E ele diz, acho, não funciona e tal. E aí me fizeram a mesma pergunta e eu digo, olha, eu acho que ela funciona para aquilo que ela tem que funcionar, né? A responsabilidade civil não é uma panaceia para todos os males da humanidade. Nós vamos resolver todos os problemas do mundo. A guerra em Gaza, a guerra da Ucrânia não vai ser resolvida com a responsabilidade civil. Para aquilo que ela tem que funcionar, ou seja, para a sua função precípua, que é indenizar danos, me parece que ela funciona. E aí, só que o grande problema nessa proposta é que eu acho que o meu grande problema aqui não é de uma maneira tão intensa em relação a essas novas funções, mas ao problema dos vários artigos que acabaram diminuindo a função compensatória. Eu acabei de dar esse exemplo agora que não tem mais função compensatória nos danos patrimoniais, ou seja, a vítima pode escolher em todos os casos sem nenhum critério, não há nenhum filtro aqui, basta a vontade da vítima, olha, eu não quero ser indenizado pelo dano patrimonial que eu sofri, eu quero que o juiz comine um determinado valor segundo esses critérios. Então, ou seja, a questão do dano como alfa e ômega da responsabilidade civil, como eixo central da responsabilidade civil, que sempre foi, né, e é assim em todos os países de tradição romano-germânica, ela parece que se esvai. Né? Há um outro, que eu chamo aqui um outro atentado ao princípio da reparação integral, porque esse é um outro princípio que é corolário a função compensatória, né? Ou seja, que está lá no capítulo 944, que é a indenização mede-se pela extensão do dano. Né? O tout le dommage, mais rien que le dommage, ou seja, se indeniza todo o dano e nada além do dano. Né? Então, função compensatória e indenitária do princípio da reparação integral. E a gente vai ter agora, num daqueles vários números, agora que tem o artigo 927, porque está proposto, uma proposta que diz o seguinte: em todos os casos, o juiz é obrigado, não é que o juiz pode, como tem hoje no parágrafo 944, não, o juiz deve levar em consideração na fixação da responsabilidade civil objetiva o grau de risco da atividade do agente. Ou seja, se ele está ou não, inclusive, relacionado aqui com alguma agência governamental que classifica o grau de risco da atividade. Que eu saiba, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E agora, então, o juiz vai ter um dano X, só que ele vai ser obrigado a dar X mais Y ou X menos Y
conforme o grau de risco da atividade. Não é nem o grau de culpa, nada disso. Então, se talvez ele estiver trabalhando com um caso, vou dar um exemplo aqui, de mineração. Vamos supor que para minerar, eu vou chutar aqui, evidentemente que eu não sou especialista em mineração, mas imaginemos que para minerar bauxita seja mais complicado do que para minerar minério de ferro. E realmente essa for uma atividade de alto risco, a mineração de bauxita, se tiver um problema ambiental que der um dano no valor de 1 milhão, ele vai ser obrigado a dar X mais Y, ele vai ter que dar mais de 1 milhão, porque o risco é muito alto. Em compensação, note só, olha o absurdo que pode ocorrer. Se for uma situação em que o risco for baixo, ele é obrigado a valorar a questão do risco na quantificação, talvez a vítima seja subreparada. Portanto, o que eu acho que, e eu coloquei isso num artigo que está na internet, eu digo, olha, o que mais me parece prejudicial aqui é que talvez o Brasil, então, passe a ser o único ordenamento jurídico do mundo em que talvez a vítima prefira a responsabilidade subjetiva, num determinado caso, do que objetiva. Mas como assim? Sim, porque se for uma situação em que eu consigo uma prova relativamente simples da conduta culposa do ofensor, eu prefiro trabalhar com a responsabilidade subjetiva porque eu tenho garantia da reparação integral do meu prejuízo. Porque se for uma questão de muito pouco risco, vamos supor lá um serviço de consumidor que até a responsabilidade é objetiva, mas sei lá, um serviço de entrega que o risco é muito pequeno, né? Uma entrega por correio, mas o correio não veio e me causou um dano patrimonial. Né? Aí eu vou dizer, bom, o juiz vai ser obrigado a valorar o risco da atividade, que não tem nada a ver com energia atômica ou mineração de bauxita. É uma mera entrega lá por correio. Né? Uma atividade de risco muito pequena, realmente. Numa situação como essa, talvez se eu tiver um dano lá de 10 mil reais pela falha de entrega, eu vou dizer, não, eu quero comprovar a culpa dele, que ele foi negligente nessa entrega. Porque eu tenho um risco de não receber, talvez, uma indenização integral. E até fiquei muito feliz, até a própria ministra Galotti escreveu um artigo rebatendo essa crítica. Ela disse, não, mas na verdade eu acho que as críticas não se sustentam porque nós temos o princípio da reparação integral no código, ele se mantém. Eu digo, ok, mas se eu tenho um artigo cuja única função é relativizar o princípio da reparação integral, então não me parece aqui possível que eu tenha um outro conteúdo eficacial para essa norma. Ou seja, a única função dela é exatamente afastar o princípio da reparação integral. Porque se o princípio da reparação integral é a regra geral, e se, segundo a sua opinião, ele deveria se manter, bom, então eu tiro a regra não serve para nada. Né? Então, se eu tenho uma regra que tem como única função relativizar o princípio da reparação integral, me parece pouco crível que nós não tenhamos esses efeitos que eu acabei de relatar agora. Todos esses pontos, né, professor, é interessante porque só a partir da promulgação, né, da aprovação do novo código é que a gente vai ter certeza absoluta de como é que vai ficar a configuração. Né? Muito pode se alterar, enfim, de hoje até o momento em que esse projeto se transforme em lei, entre em vigor, enfim. Né? Mas eu tenho um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, professor, e fazendo um gancho aqui com um tema, né? O senhor tem um livro sobre isso, né, e acho que foi sua tese de doutorado, né, que é sobre a perda de uma chance. O que me interessa aqui, eu acho que pouca gente está falando sobre isso, professor, é se o Código Civil vai alterar de alguma forma a relação advogado-cliente. Né? E eu trago 2 tópicos aqui, fazendo a relação com aquele seu artigo sobre dano e a sua tese de doutorado, que é sobre a perda de uma chance, que é o parágrafo 1º do artigo 944b da proposta, né, que diz o seguinte, que a perda de uma chance, desde que séria e real, constitui dano reparável. E o 927A da proposta que diz o seguinte, que todo aquele que cria situação de risco ou seja responsável por conter os danos que dela advenham, obriga-se a tomar as providências para evitá-los. E, né, como processualista, eu sempre penso, né, professor, na questão do recurso. Né? Se eu recorro, o meu cliente pode haver uma condenação, enfim, uma majoração dos honorários, né, na via recursal, e se eu não recorrer, eu posso estar perdendo uma chance. Então, professor, a partir
desses dois dispositivos, o senhor pode elencar outros se assim achar conveniente, né? Mas como é que o senhor vê que vai se comportar, né, a relação da prestação de serviço do advogado para com o seu cliente a partir desses novos conceitos, enfim, que estão sendo propostos na reforma aqui? Na verdade, até iniciando para falar um pouquinho sobre a perda da chance, tentando ser o mais objetivo possível, pela primeira vez se tem a proposta de um artigo sobre perda da chance, né? E eu nunca fui favorável a isso, até porque a tradição jurídica em todos os ordenamentos que eu já estudei perda da chance, e não foram poucos, tanto em civil law como em common law, ou seja, tanto naqueles ordenamentos de tradição romano-germânica, como na common law, que eles usam também a teoria da perda da chance, em nenhum lugar tem artigo, né? Então, talvez o país que foi o grande berço da teoria, que foi a França, não tem um artigo específico no seu ordenamento. Se a gente vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra, tampouco. Não existe isso na Espanha, na Itália, em vários outros, na Argentina, no Brasil, que usam com muita competência a teoria da perda da chance. Então, não me parecia que era algo necessário. E o meu medo era exatamente que, em se tendo um artigo, gerasse alguma insegurança jurídica. Por quê? Eu acho que no Brasil a gente hoje chegou num ponto de aplicabilidade da perda da chance que nós temos efetivamente uma consolidação doutrinária e jurisprudencial. Os grandes temas estão consolidados, né? Em grande parte deles, eu, digamos assim, me mantenho na posição majoritária, mas até em alguns pontos em que eu fiquei, digamos, vencido a um acórdão da ministra Nancy Andrighi, de 2013, que definiu um dos grandes pontos sobre natureza jurídica da perda da chance no STJ, em que, na verdade, fiquei vencido. E até tem uma situação muito interessante. Eu me lembro que eu encontrei a ministra, eu disse: ministra, muito obrigado, a senhora foi tão elegante, porque fez citações muito corretas da minha obra no acordo. Ela disse: Rafael, mas eu discordei de ti. Eu digo: eu sei, mas o que o professor quer não é que concorde, ele quer realmente que a discussão ocorra, né, com a jurisprudência, que as suas ideias sejam levadas em conta. E mesmo nesse ponto que eu fiquei vencido, está consolidado. Então, em termos de segurança jurídica, né, como eu disse, ainda que eu discorde desse ponto, né, na maioria eu fiquei eu sou da posição majoritária, mas mesmo nesse pequeno ponto em que eu sou minoritário, eu achei que, bom, pelo menos está consolidado. A gente sabe como se aplica a perda da chance hoje no Brasil. Né? Um advogado que vai entrar com uma ação sobre perda da chance hoje no Brasil não tem maiores dúvidas. Ele sabe todos os posicionamentos majoritários da doutrina e da jurisprudência. E agora há uma proposta de artigo. E nessa proposta de artigo, infelizmente, há algumas inconsistências técnicas. Eu, até como sou um otimista, né, e eu acho que há tantos artigos como esses que eu acabei de nominar aqui, que aí sim realmente representam um retrocesso terrível para o direito brasileiro, eu gosto de pensar, dentro do meu otimismo, que esse artigo que não veio bem formulado não vai ter o poder, digamos assim, de desequilibrar todo esse sistema muito bem consolidado hoje que já existe no Brasil. E isso não é opinião minha, todas as pessoas que escreveram um livro sobre perda da chance, o professor Daniel Carnaúba também já se manifestou dizendo que o artigo tem inconsistências técnicas. Eu conversei com o professor Sérgio Savi. Então, os grandes, aqueles que escreveram os livros mais importantes, livros específicos só sobre perda da chance, já se manifestaram também da mesma forma, com preocupação sobre o artigo. Mas então, talvez por otimismo meu, eu acho que esse artigo, ao contrário daqueles outros que eu citei até agora, que eu acho que realmente tem esse potencial de desestruturar a responsabilidade civil brasileira, eu espero que aqui não gere uma insegurança jurídica muito grande. Mas em relação à atividade do advogado especificamente, que foi o centro da sua pergunta, eu quero imaginar que aqui não mude muita coisa, né? Então, e acho que a chave aqui para o problema colocado é, de fato, que me parece fundamental hoje em dia, é a comunicação entre cliente e advogado, né? Essa precisa talvez ser hoje a mais efetiva possível, com a mais alta qualidade possível, ou seja, principalmente, né, e foi colocado aqui um exemplo específico da questão recursal, eu acho que o cliente tem que estar muito bem informado, né? Então, e aí eu acho que poderia afastar qualquer responsabilidade do advogado, né? O cliente não pode ser pego de surpresa, né? Entrou com a demanda, agora eu fui surpreendido com honorários de 1 milhão, né? Como assim? Meu advogado não me disse isso,
Né? Então, eu acho que essa é uma necessidade, esse é um ponto, eu acho que os clientes têm que ficar muito atentos. E até com a mudança, né, do CPC de 2015, eu me surpreendi ali por 2016, 2017, eu falava com alguns colegas que estavam mais ativos no contencioso, e muitos deles, assim, ainda parecia que não tinham se dado conta. Eu digo, olha, tu fala com o teu cliente que agora, com essa questão dos honorários de sucumbência, que tu tem aqui uma ação de 15 milhões, mas tu tá fazendo os pedidos, que tu tem certeza mesmo que tu vai ganhar 6. E tu tá pedindo ali mais os 9 que vai que colhe. Sim, mas isso sucumbe agora nesses 9. O teu cliente sabe que talvez ele possa pagar aqui, sei lá, 900 mil, 1,5 milhão de honorários, dependendo? Ah, não, pois é e tal. Acho que o cliente sabe. Tipo, olha, né, eu acho que essa é uma função nossa. Porque realmente, se eu não recorro de uma tese que tem sustentabilidade, eu posso ser responsabilizado por perda da chance. Né? Então, era uma tese boa, o tribunal está dividido, vamos supor, sobre uma determinada tese. Infelizmente, o meu processo foi distribuído em primeiro grau por um juiz que, por azar nosso, né, não comungava da nossa tese, infelizmente, ele está naquela metade que acha que nós não temos razão, e eu tenho, então, todas as possibilidades de recorrer. E eu não recorro. E, então, realmente, isso é um risco para o advogado. Né? O advogado é obrigado, realmente, a ter uma cautela nesse sentido. A não ser, e aí, tanto melhor se conseguisse por escrito, né, doutor do cliente, olha, acho também que se nós recorrermos, tem esse problema, etc., tem a questão dos honorários, etc., etc. Né? Então, deixar realmente o cliente muito bem informado. Eu acho que essa é a grande chave hoje do relacionamento para que a gente evite um problema com o cliente a posteriori. Né? Talvez uma ação indenizatória, dizendo que o serviço advocatício foi mal prestado. Eu acho que realmente essa questão da informação hoje é realmente um dos pontos chaves da nossa relação com o cliente. Tá certo. Eu acho que esse realmente é um ponto crucial, né? E o advogado às vezes fica entre a cruz e a espada, realmente, né? Entre o que fazer e o que não fazer, né? Porque realmente a questão da perda da chance, acho que ainda é um aspecto aí da atividade advocatícia que ainda gera bastante apreensão por parte dos colegas advogados. Mas enfim, professor, a gente está se aproximando do final do nosso episódio já, e eu acho assim, com tantas alterações, com tantas propostas de alterações, né, não tem um viés que a gente escolha que não deixe outros tantos de fora, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente nunca ia conseguir, numa conversa de uma hora e pouco, aí, esgotar todo o tema da reforma, né, do Código Civil. Mas eu vou lhe jogar aí uma pergunta, né, professor, para que, com a sua experiência, talvez o senhor traga um pouco de luz para os nossos ouvintes aí sobre realmente a intensidade, a magnitude desta reforma do Código Civil. E eu perguntaria, né, dentro da sua experiência, dentro do seu conhecimento, se o senhor tivesse que elencar um ponto, né, de reforma do Código Civil que seja o mais impactante, aquele que realmente vai produzir diferença, né, vai fazer diferença para a sociedade, né, o que o senhor elencaria? O que é a principal reforma aí que surge aí como proposta? E aí eu fico muito confortável com essa resposta, porque no primeiro momento até poderia parecer, ele é professor de responsabilidade civil, então ele vai dizer que é responsabilidade civil. Mas, de fato, aqui parece que há um certo consenso na doutrina, e talvez eu me sirva aqui hoje da opinião daquele que para muitos é o maior jurista e o maior privatista de língua portuguesa, que é o professor Menezes Cordeiro, o professor catedrático da Universidade de Lisboa, que veio ao Brasil falar sobre isso, e ele lendo o projeto, ele disse, não, eu acho que há muitas fontes de preocupação, mas sem dúvida nenhuma a responsabilidade civil é a maior delas. Então me parece que o livro de responsabilidade civil é aquele que suscita as maiores preocupações. Chega a ser até engraçado em alguns congressos, às vezes, que nós separamos por vários livros, alguns colegas gentilmente dizem assim, eu vou dar mais tempo para o Rafael, porque responsabilidade civil é mais complicado. A pessoa às vezes está falando lá de direitos reais, eu disse, não, eu vou falar, cada um tem 20 minutos, eu vou falar só 15, e eu vou emprestar 5 minutos a mais para o Rafael, porque eu também li a parte de responsabilidade civil e fiquei muito assustado. Né? E dentro da responsabilidade civil, eu acho que o grande problema é esse, assim, por que o susto é tão grande, né? E por que a preocupação é maior na responsabilidade civil? Mais uma vez, eu não questiono o denodo e a melhor das intenções da comissão, né? Mas era quase que uma tarefa impossível, eles tinham que mudar todo um código em 6 meses, né? Aliás, e pessoas que nunca tinham se falado na vida.
Então, realmente era uma situação quase impossível. Então, eu não, mais uma vez aqui, né, eu não duvido da melhor das intenções, do esforço hercúleo que a comissão fez. Mas, realmente, na responsabilidade civil, nós temos artigos assim que podem representar um retrocesso muito radical. Né? Como esses artigos que eu acabei de falar, tem um artigo, eu também já escrevi um texto no Conjur sobre isso. A gente, pela primeira vez, vai ter um artigo sobre responsabilidade civil pelo fato da coisa. O que me parece salutar. Né? Foi uma escolha do Código Bevilacqua de não ter, na maioria dos ordenamentos tem. Quando, nós vamos fazer um artigo então sobre responsabilidade civil pelo fato da coisa, isso é ótimo. Só que o artigo tem muitas inconsistências. Então é um artigo que era para solidificar alguma coisa, aquela ideia realmente do ministro Salomão, né? Olha, vamos botar aqui para dentro do código aquilo que já está consolidado em doutrina e jurisprudência. Só que daí o contrário. Ou seja, veio um artigo que tem assim, um número de consistências alarmante e que, se for aprovado do jeito que está, vai gerar uma insegurança jurídica absoluta e um tema clássico que vem desde o direito romano, que a gente não tinha mais dúvidas praticamente há 100 anos, e que, se vier um artigo desses, que era evidentemente para melhorar e para dar mais segurança jurídica, vai gerar o efeito oposto exatamente por essa falta de tempo de uma maturação do projeto, uma discussão mais ampla com a sociedade. Eu espero agora, né, e eu acho que talvez esse seja o meu grande desejo final, é que o Congresso Nacional realmente discuta isso de uma maneira um pouco mais ampla, né, para que nós tenhamos condições de retirar aqueles pontos mais traumáticos desse projeto. Se realmente ele tiver que continuar, eu acho que a retirada desses pontos mais traumáticos será absolutamente fundamental para que nós não tenhamos um prejuízo muito grande para a sociedade brasileira. Tá certo, fico muito agradecido, professor. Eu acho que essa nossa conversa foi bastante esclarecedora e, ao mesmo tempo, gerou um monte de dúvidas, né? É verdade. Porque, enfim, quando a gente está falando de uma lei que ainda não foi aprovada, sempre é complicado, né? Mas, né, imagino que muitos advogados e advogadas que vão assistir esse nosso podcast, vão nos ouvir, eles possam ter interesse em participar da comissão. Claro. E se os advogados quiserem participar, como é que eles fazem? Até a grande questão, acho que no site ele é bem intuitivo, né, da OAB, exatamente para fazer a inscrição, né, e aí isso já vai para a comissão, né, o Dr. Douglas já analisa isso e o presidente, então, valida como pode dizer, a participação, né, do colega na comissão. Então, me parece que esse é algo simples, até para mim, que sou um dinossauro eletrônico, conseguir fazer sem maiores problemas. Então, eu imagino que os colegas conseguirão e, evidentemente, serão muito bem-vindos. Vai ser uma alegria contar com o maior número de pessoas nessa nossa missão aqui de tentar ajudar nesse projeto que é tão estruturante para o Brasil. Então, fica o convite, né, para todos aqueles que se interessaram, né, pelo tema da reforma, e eu acho que é imprescindível. É um tema que, quanto mais cedo a gente começar a estudar, melhor será a assimilação depois das reformas que vierem. Então, fica o convite aí para todos os advogados e acadêmicos de direito também que queiram se aprofundar um pouco mais nos estudos sobre a reforma, para que participem da comissão. Pelos canais oficiais, aí vocês vão encontrar facilmente os caminhos para entrar. Mas, basicamente, lá no site da OAB terão os caminhos para acessar a comissão e, consequentemente, fazer a sua inscrição. E, fora isso, também a comissão, ela divulga constantemente aí as suas conclusões, os seus estudos aí nas redes sociais, então também é uma forma de se inteirar um pouco mais. Professor Petef, então, para fechar a nossa conversa aqui, que eu acho que foi muito agradável, enfim, já lhe agradeço pela sua participação, uma mensagem final aí para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, sobre a comissão, sobre a reforma, enfim, o que o senhor gostaria de deixar como mensagem final desse nosso podcast? Eu acho que talvez a minha mensagem final ela acabe se revestindo até do formato de um agradecimento, né? Eu acho que um agradecimento para a OAB de Santa Catarina. Eu acho que a OAB de Santa Catarina tem tido realmente um papel muito louvável nesse processo, né? Muito democrático, muito aberto, muito sensível, porque realmente é um momento em que nós temos que andar muito rápido, porque infelizmente esse é o ritmo que foi imposto, né? Tanto na comissão como agora no Poder Legislativo, para que nós consigamos contribuir ao máximo, né? Então, eu até acho assim, que o
o grande momento da gente estudar eventuais mudanças que passarem vai ser depois. Agora, realmente, e por isso que eu saúdo mais uma vez a sensibilidade do presidente na formação, é realmente trabalhar com aquelas pessoas mais aptas para conseguir fazer as críticas mais profundas, as sugestões mais interessantes, porque realmente é algo premente, né? O trem está andando assim, em velocidade, na velocidade do som, e realmente se a gente não andar muito rápido, talvez nós tenhamos alguns problemas muito grandes nesse sentido. Então agora a mensagem final é, digamos assim, um cuidado absoluto e no menor tempo possível para que a gente consiga dar a resposta mais interessante, não só para a classe da advocacia, mas para a sociedade brasileira como um todo. E eu queria agradecer muito, porque também foi muito agradável e muito interessante essa discussão aqui. Queria lhe agradecer aqui pela fidalguia do convite e da condução desse podcast. Muito obrigado, professor. Então, eu deixo um agradecimento final, professor Rafael Petef da Silva, né, por ter parado com suas atividades rotineiras e ter dedicado esse tempo aqui para conversar com a advocacia catarinense sobre esse ponto aí que é extremamente relevante. Agradeço também, né, a todos os membros da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma do Código Civil, que incessantemente, né, incansavelmente estão lá estudando, enfim, como o professor disse, elaborando as melhores críticas possíveis ao projeto. Deixo um agradecimento especial à nossa equipe técnica que está nos acompanhando e um agradecimento final e especial, professor, sempre vai aos nossos ouvintes, né, porque todo esse trabalho que a gente faz aqui nas comissões, enfim, é destinado aos nossos ouvintes. Então, muito obrigado àqueles que nos acompanharam até agora e fica aí um convite para um próximo episódio na semana que vem. Um grande abraço a todos e até lá.